Noite linda, você acompanha a notícia para trabalho, de novo aqui com a Ana Paula Pascolini. Oh, prazer, Gina. Seja bem-vinda aqui de novo, Ana. E nós vamos falar sobre como evitar falência, é isso mesmo? Olha, Regina, você sabe que até no nosso livro, né, Empreendedoras de Alta Performance, eu fui o quarto capítulo. E a gente estava, assim, numa situação muito, muito difícil. Assim como muitos depoimentos das mulheres que participaram desse livro, eu acho importante a gente falar isso, como evitar falência e como fazer para se reerguer quando você percebe que a situação está assim, beirando ao desespero, né? Nesse livro, né, conta os 30 anos de empreendedorismo que você passou. E eu li lá, né, que não foram nada flores, né? Não, não foram sempre flores, teve bastante espinho. A gente que é apaixonado pelo negócio, a gente não quer dar o braço a torcer, que às vezes o negócio não tá bom. Então eu passei por bons bocados e maus bocados também. E uma das coisas que eu aprendi é como que a gente pode evitar a falência, e eu gostaria de compartilhar aqui essa história aqui, né? Nós estávamos numa situação muito difícil, meu irmão na época passou por uma cirurgia muito complicada, e eu tive que fechar a loja do shopping, ir para a fábrica, meus clientes me seguiam, mas o shopping tinha um custo muito alto, e aí a gente estava já com o cheque especial, um sobre outro, um Mas sobre você não sabia outro. que os clientes iam seguir, né? Não sabia, né? A gente achou que eles iam continuar ficando no shopping, com a equipe do shopping, e que eu fosse atender a equipe do meu irmão e da minha cunhada. Mas o que acabou acontecendo é que eles seguiram a gente, caiu demais o faturamento lá do shopping, o aluguel muito caro, e aí a gente teve que se reinventar. Então a primeira coisa que eu quero dar de dica para o pessoal de casa e para o pessoal que está passando por uma dificuldade é marcar uma reunião presencial com o seu contador. Foi isso que eu fiz, tá? Eu tenho minha contabilidade, me acompanha aí há esses 30 anos de empresa, e ele tem muitos clientes, ele não vai saber quando eu estou precisando de ajuda ou não. Então, tem que ser da nossa parte a humildade de marcar, mostrar para ele os negócios, né? Mostrar como que estão as contas e pedir ajuda. E nesse sentido, a nossa contabilidade, ela foi assim, espetacular, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer, chegar no gerente do seu banco e pedir para repactuar sua dívida. Ele vai pegar, vai tirar todos. Então já está entrando em como os bancos e fornecedores. Como você tem que falar com eles, né? Porque assim, você tem que ser bem sincero, ter um plano também de como sair daquela situação. E a primeira coisa é fechar a torneira. Como que você fecha a torneira? De juros altos, por exemplo, cartão de crédito e juros altos. Então você tem que pegar, repactuar o seu cheque especial com o gerente, ele vai pegar tudo que você deve, empréstimos, cheque especial, tudo que você deve, ele vai somar e ele vai te esticar esse prazo para que entre dentro daquilo que você vê que seja possível você fazer. Isso é muito importante, porque eu não sabia, eu fui 3, 4 meses pagando juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, e não conseguia sair desse buraco. Então, quando o meu contador me deu esse primeira instrução, eu liguei para os bancos e falei, olha, estou numa situação difícil, meu irmão foi operar, eu saí do shopping, os pagamentos estão muito altos, né, os custos ficaram muito altos, eu preciso repactuar todas as minhas dívidas. Então, eles fazem isso, eles somam tudo. Aí você vai ligar para os seus fornecedores, porque os seus fornecedores vão precisar comer igual você, mas se você tem o nome limpo, você pode falar para eles o que eu falei. Olha, eu vou precisar de um fôlego, você pode fazer essa mesma duplicata que vai vencer daqui 3 meses, com juros, descontar, porque eu estou com o nome limpo, e você vai ter o seu dinheiro na sua conta hoje, ou você espera daqui 2, 3 meses. Aí tem que ver, né, o que cada um está passando e ter uma programação. Mas não pode ficar sem falar, porque assim, depois de 90 dias, você sabe que a gente não pode protestar, né? E se você não falar, eles vão protestar você,
antes desse prazo, mesmo você sendo um cliente antigo, porque senão, se você fica calado e não fala o que está acontecendo, você não perde, você não dá uma explicação, afinal ele precisa pagar as contas dele também. Então, o seu fornecedor de muitos anos, ele é seu parceiro, então você tem que falar com o banco que é seu parceiro, com o seu fornecedor que é seu parceiro. O resto que eu tinha de cartão de crédito eu paguei meus funcionários. Aí tive que diminuir um pouco a minha folha na época, né? Aí eu conversei com eles e fiz, porque eles já iam receber do governo aquela ajuda de... Como chama aqueles 6 meses de seguro-desemprego? Então, aquele montante que eles tinham para receber... Teve que desligar funcionários. Tive que desligar funcionário. Aí eu tive que fazer um acordo numa mesa de mediação, onde você fala para os seus funcionários que você vai pagar eles em tantos meses, eles aceitam ou não. Então, você faz esse acordo numa mesa mediadora, que isso é possível, e aí você começa a fazer o quê? Você já fechou as torneiras, concorda? Agora você tem que aumentar as entradas de pedido. Aí o que você tem que fazer? Investir na sua equipe de vendas, no sentido de ver o que você tem em estoque parado, seja você um vendedor de roupa, ou uma pessoa, um cabeleireiro, não importa o ramo que você esteja, você sempre tem que ter um estoque mínimo, não tem? Então, em cima desse estoque mínimo, você vai ver o que você pode fazer de promoção para que entre dinheiro. E fazer com que sua equipe de vendas faça uma pesquisa aí nos últimos itens mais cotados, que não fechou, para ver se você consegue fazer com que haja um custo inferior disso. Então, baixa o custo, no sentido de não fazer hora extra, no sentido de diminuir algum processo demorado, ou terceirizar, ou ver se você mesmo põe a mão na massa, né? Então, é importante, às vezes, a gente pôr, várias vezes eu saí de trás do meu computador de pagamento e fui pôr a mão na massa para diminuir custo e para poder entregar as coisas, porque você está salvando a sua empresa. Isso pode acontecer, uma doença em um dos sócios pode acontecer a qualquer momento. Nós não estamos nem falando de governo, nós estamos falando de problemas que acontecem numa empresa, né? E como que a gente faz para se livrar disso? Calma, fecha a torneira e depois aumenta a venda, vê qual a promoção que você pode fazer, conversa com o seu contador, faz um plano de negócios para não deixar chegar num momento onde você realmente vá pedir uma falência ou vá pedir um acordo. E né? lembrando que a gente tem 2 vídeos falando sobre plano de negócios aí que a gente já colocou no ar para vocês. E um detalhe, viu, Regina? Quando aconteceu isso com a minha empresa, foi com a primeira empresa e eu não tinha um plano de negócios dela. Então, olha a importância, O que né? mais você colocou no livro que você acha importante dividir com a gente? Olha, eu acho importante dizer que todos os seus sócios são importantes, sabe? Porque se eu não tivesse a minha família, tanto naquele processo como no Covid agora, a gente tinha fechado. Porque nós pagamos todos os nossos funcionários, mas a gente comeu do nosso cartão de crédito. Até a gente sair daquele primeiro susto, eu não mandei ninguém embora no Covid. Conversamos com todos os sócios, isso inclui meu filho, minhas 2 sobrinhas, meu pai, minha mãe, meu cunhada, meu marido, e assim foi, Porque entendeu? a empresa é uma empresa familiar. Isso, e quem veio fazer, e eu falei muito sério com meus funcionários, eu falei, olha, nós vamos vir trabalhar, mas vocês não são obrigados, só que eu prefiro trabalhar nas divisórias antiviral, que a gente trabalha com acrílico, fizemos campanha de cúpula antiviral, e a gente até cresceu no Covid, por conta disso, né? O acrílico cresceu muito. E eu falei para eles, eu prefiro vir e trabalhar contra essa doença do que contar os mortos no final dela. Infelizmente, meu pai foi no Covid, na segunda leva, mas a gente trabalhou e pôde evitar aí muita desgraça, né? Já foi desgraça o suficiente, então a gente já conseguiu fazer também a nossa parte, né? E qual o marketing e o plano de vendas para isso?
Então, o marketing, o plano de vendas é você ver o que você tem no estoque, ver quais os clientes, o que que eles cotaram, por que que Isso é não a segunda ação. fecharam. É a segunda ação. Primeiro, fechar a torneira, a segunda, ver receita, aumentar a receita, né? Então, você tem que diminuir despesa e aumentar a receita, não tem jeito. E falar, né? A gente tem que se comunicar com os parceiros da gente são nossos clientes, nossos funcionários, os bancos, os fornecedores. O contador, ela já falou. O contador é o nosso primeiro parceiro, né? Ele é o que vai dizer o quanto saudável e vai ajudar a gente a fazer com que esse plano, que ele olhando os números muito mais fáceis do que a gente, né? Ele vai poder falar, olha, esse imposto você não pode atrasar, esse imposto a gente vai entrar depois com é, um parcelamento, então segura essa ponta aqui, não paga essa guia, paga essa, porque foi muito difícil, viu, Regina? Mas a gente superou e está aí nos 30 anos comemorando. Então, Somos salvos. Então agora é falar para eles como faz para saber outras informações. Olha, ele pode ligar, me chamar no WhatsApp, é 11 985550288, ou pelo e-mail vendas@vpmaquinas.com.br. E queria só dar um último recadinho, Rê. Você que está ouvindo aí a Jornada Empreendedora, a gente está aqui com um objetivo que é ajudar você a empreender e não dar tanta cabeçada quanto eu dei. Então, se você tiver um tema, se você tiver uma dúvida, pode postar aqui as perguntas, a gente vai ter o maior prazer, né, de estar aqui falando. O que eu não souber, a gente vai chamar outros empreendedores para poder responder, caso eu não saiba. E também, se você gostou, dá uma curtida aí, assina o canal, compartilha para poder dar uma força para a gente levar essa história, essa jornada empreendedora para muitos e muitos brasileiros. Bacana, Ana. E eu quero convidar vocês a pararem de dar desculpas e impulsionar a comunicação de vocês com o nosso livro Pare de Dar Desculpas. Ele está à venda no Mercado Livre, ele está à venda aqui também diretamente pela notícia. Pela notícia você tem desconto, então entre em contato com a gente. E vou pedir licença, vou pedir para que a Ana repita o número do telefone. É o 11 985550288. 88. Vou pedir licença ao Nilson, que está do outro lado das câmeras, agradecendo a ele, e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Até mais!